Olá pessoal, eu sou a professora Márcia Ferreira, professora de Física, e vou explicar uma questão sobre movimento retilíneo uniforme para vocês, ok? A questão trata do seguinte: um automóvel em MRU desloca-se com velocidade constante de 60 km por hora durante 3 horas. Instantaneamente, sua velocidade aumenta para 80 km por hora e ele se desloca em MRU por mais uma hora. Qual é a sua velocidade média em km por hora nesse intervalo de tempo? Bom, eu costumo anotar as informações que o exercício me dá para mim visualizar e fazer uma comparação do que eu sei, né? Do que o exercício me informa e o que ele quer saber de mim, ok? Então, eu primeiro vou anotar o seguinte: eu sei que este automóvel tem uma velocidade, eu vou chamar de velocidade 1, de 60 km por hora constantemente, né, já que trata-se de movimento retilíneo, uniforme. Essa velocidade é constante, diz aqui na questão, né, na segunda linha, e ele tem essa velocidade num certo tempo. Então, durante 3 horas, que eu vou chamar de tempo 1, ele viaja nessa velocidade, ok? Depois, em segundos não, seria errado dizer isso, mas em instantes, ou seja, em milésimos de segundo, sei lá, mas muito rapidamente, sendo que esse intervalo de tempo não é considerado, a velocidade aumenta. Então, esse instantaneamente significa o seguinte: ele estava a 60 km por hora durante 3 horas viajando, e em instantes ele alterou para 80. Não está se levando em conta esse intervalo de tempo, ok? Porque senão nós íamos tratar de um movimento variado, porque aí diríamos o seguinte: bom, a velocidade variou, mas não se considera isso, tá? Então, para essa questão aqui, a gente desconsidera esses instantes, a gente só se considera as velocidades constantes. 60 km por hora durante 3 horas, e depois ele andou então a 80 km por hora durante 1 hora, ok? A pergunta, então, vou chamar de V2, né, 80 km por hora, num tempo 2 de 1 hora. A pergunta que nos é feita para ser resolvida é: qual é a velocidade média nesse intervalo de tempo? No movimento retilíneo uniforme, se calcula a velocidade média sabendo a distância total que o veículo, que o corpo percorre, pelo tempo total que ele demorou para percorrer, ok? Então, velocidade média no MRU é distância total dividido pelo tempo total. O tempo total, eu até sei que a viagem durou 4 horas, né? Porque a gente percebe ali, 3 horas mais 1 hora, eu consigo aqui enxergar que eu tenho 4 horas de viagem. Mas e a distância total? Então, eu preciso saber com essas informações. Eu vou achar uma distância que eu vou chamar de distância 1, e depois acho uma segunda distância que eu vou chamar de distância 2, ok? Então, a minha distância 1 vai ser calculada a partir do quê? A partir da velocidade 1 vezes o meu tempo 1, certo? É a famosa fórmula do distância igual a velocidade vezes tempo. Deus vê tudo, né? Que alguns gostam de usar para decorar, certo? Então, fazendo essa conta, que poderia ser feita também mentalmente, né? Se alguém gosta de usar raciocínio lógico, pensa o seguinte: pô, se o carro anda a 60 km por hora, e aqui agora eu achei um errinho, né? Olhando ali pro desenho, eu vi que eu botei segundos aqui, mas não tem problema. A gente arruma isso aqui rapidinho, ok? Quilômetros por hora, né? Então, se ele a cada hora anda 60 km, significa que em 3 horas ele vai ter andado 60 mais 60 mais 60, 180 km por hora, ok? Então, de novo, eu posso fazer essa continha multiplicando 60 vezes 3, ou eu posso pensar no raciocínio lógico. Se a cada hora ele anda 60 km, em 3 horas ele vai ter andado 180 km, tá? Mas igual eu vou completar aqui, já que eu comecei,
Então, a distância 1 vai ser igual a 60 quilômetros. Veja que eu não transformei as unidades. Por quê? Porque a pergunta, ele quer saber a velocidade média em quilômetros por hora. Então, nesse caso, a gente não precisa transformar unidades, que seria, né, que usualmente se costuma fazer. Quilômetros por hora se transforma para metros por segundo, e horas, o tempo em horas se transforma para segundos. Aqui não se precisa fazer isso, porque o que foi pedido é em quilômetros por hora. Então, aqui, quando eu acho a distância, eu acho em quilômetros, ok? E assim também eu vou achar a distância 2. E aí, eu somo as duas, né? E chego na minha resposta que eu quero. Então, deixa eu só me achar aqui que eu tô meio perdida, tá? Então, como é que... Esse aqui é eu vou fazer só pra, né, pra ficar completo aqui, mas é meio até tosco fazer essa conta, porque se o cara andou durante 1 hora a 80 km por hora, quanto que ele andou em 1 hora? Se foi 80 km por hora, em 1 hora ele andou 80 km, né? Mas igual, vamos fazer a continha aqui, seria a velocidade 2 vezes o tempo 2, tá? Então, esse D2 aqui, que não é o Marcelo D2, né? Mas é a distância 2, é igual a 80 quilômetros vezes 1 hora, que dá 80 km por hora, né? Desculpa, vezes 1 hora, que dá 80 km, tá? Então, sabendo essas duas informações, o que que acontece, ó? Eu tenho, então, a distância 1... Opa! Que não era isso que era para acontecer. Eu tenho a distância 1 e eu tenho a distância 2. E aí eu posso, então, agora achar a minha velocidade média, que se trata da distância total, né? Então, vamos de novo, velocidade média é a distância total D1 mais D2, posso chamar assim? D1 mais D2, dividido pelo tempo total, que é o T1 mais o T2. Opa. Mais tempo 2, tá? Então, minha velocidade média no movimento retilíneo uniforme para este veículo são 180 km, mais, aqui o teclado tá me judiando, hein? 80, dividido por, vou botar já o tempo total, que é 4, tá, pessoal? Isso dá quanto? 260 dividido por 4, é isso? 180 mais 80? Velocidade média, 260 divididos por 4. E é igual a 65 km por hora. Tá? Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui. Então, qual é a opção que eu marco ali? É a letra C, né? Certo? Então, é isso. Obrigada pela atenção. E a próxima questão, assim que a gente puder, traz para vocês, ok? Beijo.